Dia 25 de agosto estreia Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Inscreva-se no evento de lançamento. O Bilbo é um hobbit. O que é um hobbit? Hobbit, eles são baixinhos, vivem no condado, eles raramente imaginam muito fora do condado, eles são simplicidade, né? Eles têm um pé peludo, baixinhos assim, os pés grandes assim, tá? Eles são uma espécie de... Os hobbits são mais simples do que os homens. Eles são o aspecto mais humilde, mais leve, mais simples do que os próprios homens. Os elfos, eles são mais elevados do que os próprios homens. Eles são mais altos, eles têm a orelha pontuda, eles têm uma coisa mais divina, mais misteriosa do que os homens. E os homens são os homens, certo? Como diz o Senhor dos Anéis, propensos a fazer besteira como os homens são no geral, né? Mas também capazes com um belo dom, que é o dom da mortalidade, o dom de morrer e, portanto, poder viver vidas heróicas. Então, E os anões? Bom, os anões, eles são mais ligados à matéria, então eles são mais pragmáticos, eles são menores, bem mais truncados do que os hobbits. E artífices, eles são bons criadores de coisas, eles são muito vinculados às riquezas, eles são esse lado mais pragmático, mais artífice mesmo do homem, de criação, de manipulação das coisas para encontrar, para mexer na natureza, nas montanhas, né? Eles são muito vinculados às minas, aos tesouros. Mas são muito pragmáticos, os anões também não querem os tesouros necessariamente para usufruir deles de uma maneira hedonista, não é o perfil dos anões, eles são realmente esse lado mais trabalhador dos homens, eles refletem esse aspecto, né? Então o Hobbit, ele traz esse elemento de humildade para o meio dos anões. Os anões estão muito na linha de restaurar sua honra, de restaurar o tesouro, de resgatar a glória anterior. E o Hobbit é mais assim, eu queria cuidar das minhas coisas e tal. Então ele tem aquela humildade maior. Essa humildade maior, ela tem que ser desafiada, mas ela é uma virtude também. Por isso ele é o ladrão, ele passa despercebido pela humildade. A humildade dele faz com que ele passe esguio. Essa é uma das simbologias que tem por trás, né? E aí o Thorin está falando de resgatar as glórias e tal. Eles são perseguidos pelos goblins em determinado momento, claro, a espada do Bilbo avisa isso. Os goblins têm essa relação com os orcs, são aí já é esse elemento mais corrompido, esse elemento mais maligno na história. Claro, por trás de tudo paira o maligno mesmo, né? O maligno mesmo é o neuromancer, o mago que artificialmente mexe, que espalha a corrupção, que mexe, que é o Sauron em última instância. O mago é o Sauron, na verdade, né? O bruxo é o Sauron. Que é uma representação de tipo diabólico. Ele não é o demônio na história do Senhor dos Anéis, mas ele é parte dessa hierarquia diabólica na história e, portanto, um corruptor.